Olá, olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas. Como estão vocês? Tivemos aí um problema técnico inicial, mas tudo resolvido. Ao vivo se faz assim. Vamos lá. Espero que estejam bem. Vamos iniciando nosso segundo encontro deste ano. Vai compartilhando o link aí com quem precisa aprender conosco, quem precisa estar conosco aqui nesse momento. Então, no primeiro encontro, nós conseguimos fazer um belo avanço, mostrar alguns fundamentos do que a gente precisava entender para fazer um ano novo de uma forma diferente e vamos partir para algo mais profundo. Então, quem estiver aqui, como sempre, vamos, uma forma de se apresentar, vai colocando aí o nome da sua cidade, do seu estado, do seu país, quem está aí participando conosco. Isso cria uma conexão humana e emocional muito interessante com quem está em outro lugar. Você saber e perceber que há pessoas desse Brasil inteiro, de outros países aqui, e isso cria uma conexão bem interessante. Então, façamos isso, tá? Digita aí o nome da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Então, para a segunda aula, havia planejado com a equipe, dando uma sequência, chamamos de palestra, mas na verdade uma aula, como vocês perceberam, de mostrar nesse segundo encontro do ano os 4 fundamentos para evoluir nesse ano. Mas tem uma pegadinha interessante, tá? Porque obviamente colocamos aí nesse ano como uma forma de divulgação, nesse período inicial do ano, mas a verdade é que vamos aprender são fundamentos para a vida. Não importa em qual momento do ano isso, qual momento da sua vida, mas são fundamentos. E também é importante deixar bem claro, aqui são 4 fundamentos para evoluir na vida ou nesse ano. Não são os fundamentos que são definitivos para evoluir na vida. Pelo amor de Deus, são 4 que eu escolhi, de novo, tendo a minha própria vida como uma referência. Esses fundamentos me ajudaram a sair de um ponto específico para conseguir evoluir de alguma forma. Então, eu vou compartilhar com vocês. Ah, Jailson, mas o fundamento 1, 2, 3 ou 4 não faz sentido para mim. Então, existem outros fundamentos. O que eu vou apresentar aqui são 4 que podem te ajudar como me ajudaram de uma forma muito objetiva, tá bom? Então, para quem está chegando e não me conhece ainda, fica essa tela de apresentação. Sou o professor Jailson Pinheiro e tenho como missão de vida, como ofício, levar através das neurociências, das emoções, do comportamento humano, conhecimentos para a vida. A vida de quem? Minha, obviamente, porque eu estou evoluindo como ser humano, mas para a vida de pessoas que, de alguma forma, se conectam comigo, se conectam com o meu trabalho, com aquilo que eu faço. Então, essa é a minha missão de vida, é ensinar aquilo que me fez bem, aquilo que me fez evoluir, e espero que esse conhecimento ajude muitas pessoas que aí estão. E para iniciar nossa noite, nossa segunda aula do ano, uma reflexão que me ajudou em um momento específico da vida, que faz muito sentido, foi uma porrada mental que eu recebi na época. E interessante que eu aprendi isso que eu vou mostrar aqui a vocês em um filme. Não lembro muito bem. Tentei, inclusive, lembrar qual foi o filme, não consegui, mas foi algo assim, muito brutal. E isso deve ter uns 13, 14 anos. É uma experiência que eu passei de vida e ouvir isso, aprender sobre isso, que eu vou mostrar aqui a vocês, que é uma simples frase, que é um ditado popular, me fez me reerguer naquele momento em que eu estava vivendo, tá? E o ditado é um ditado francês, que diz o seguinte: o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Vou repetir, para ficar bem assentado em suas trilhas neurais. O peixe começa a apodrecer pela cabeça. Ora, o que isso tem a ver conosco, Jailson? Tudo. Porque a analogia e a metáfora que eu quero trazer para nós nesse início de noite e nesse início de ano é o seguinte: é exatamente por aqui, pela cabeça, pela mente, pela nossa mentalidade, por aquilo que nós aprendemos, acreditamos, através das nossas crenças, é que nós começamos a apodrecer diante da vida.
diante das situações, diante do mundo no qual estamos aí expostos. Começamos a apodrecer pela cabeça também. Essa metáfora me impactou em um momento de vida e eu espero que, de alguma forma, positivamente, impacte você também agora, para entender o seguinte: diante das dificuldades, das limitações, das atribulações que todos nós passamos na vida, estejam atentos. É pela cabeça que nós começamos, de alguma forma, a desmoronar. É através daquilo que nós acreditamos, pensamos, sabemos, mas também é a partir da cabeça que nós podemos o quê? Nos reerguer. E o ditado diz algo muito profundo, que se é pela cabeça que possamos, de alguma forma, começar a apodrecer, é também pela cabeça, pela mente, pela mentalidade que podemos dar uma volta por cima. Tem alguém aqui perguntando se ainda não começou. Começou, creio, né, para todos. Tudo bem aí com vocês? Uh, Só responder aqui que é importante, né, as pessoas estarem aqui comentando. Sim, estamos ao vivo aí no YouTube. Tudo bem para vocês aqui? Estou acompanhando os comentários. Gente, Vitória da Conquista, um abraço. Aí, Simões Filho, Salvador, Minas Gerais, olha que bacana. Rio de Janeiro. Então, estamos ao vivo. Alguém teve um problema técnico por aí. Então, minha gente, já para iniciar nossa noite, esse ditado popular, essa reflexão, essa metáfora que eu trouxe para nós, de que o peixe, assim como nós humanos, começamos a apodrecer pela cabeça no sentido de mentalidade. Isso fez sentido ou faz sentido para vocês? Se sim, escreve lá nos comentários para entender se iniciamos bem nossa noite com essa reflexão. Chique, chique, Bahia, bem-vindos. Muito bom, muito bom. Vamos lá. E aí, rapidamente, para adentrarmos especificamente no nosso tema da noite, nos quatro fundamentos, uma breve revisão, porque você vai entender que o conteúdo de hoje está intimamente conectado com o conteúdo da aula anterior. Então, na aula anterior, nós identificamos que nós possuímos o quê? Desafios. Desafios que se dividem em duas vertentes importantes, que são os desafios internos, aquilo que faz parte da nossa interioridade, das nossas estruturas mentais, e os desafios que estão no mundo, que são os desafios externos, externos a nós. E a discussão que foi travada no início, então, foi entender se seria mais inteligente, mais prático, mais estratégico, começar a resolver as coisas que estão fora de mim ou que estão primeiramente dentro de mim. E essa foi uma reflexão inicial da nossa aula passada. E descobrimos que, de forma inteligente, é estratégico primeiro cuidar do que está dentro. Por que isso? Porque o que está fora de nós, ou seja, as questões externas, são apenas os reflexos daquilo que nós carregamos dentro de nós. E aí começamos bem a primeira aula, trazendo essa configuração do mundo interno, do mundo externo. Depois avançamos e tivemos a grata surpresa de descobrir na aula anterior que nós possuímos um modelo de ser e de agir no mundo. E eu trouxe para vocês que estamos divididos em grupos de realizadores e em grupos de reflexivos. O que significa isso, Jailson? Para quem não estava na aula anterior, significa que há pessoas que conseguem agir no mundo de forma realizadora. São pessoas que partem para a ação, mesmo sem saber muito bem o que estão fazendo. Mas elas precisam estar agindo, realizando, fazendo, mesmo sem ter uma consciência do que aquilo é. E eu conversei um pouco sobre isso, mostrando que os realizadores fazem isso como estratégia de sobrevivência. Porque o realizador, se ele parar de realizar e de fazer, ele entra na sua dor, e daí ele paralisa. E daí ele sofre. Então, a estratégia de sobrevida do realizador é não parar. Porque se parar, ele entra em contato direto com sua dor e ele não aguenta. Do outro lado, temos um grupo de pessoas que são reflexivas, exatamente o oposto. Possuem dificuldade de realizar coisas diante do mundo e conseguem pensar no mundo, pensar em si, pensar nos outros muito mais. E é claro que o grande contraponto é que o reflexivo ele pensa mais do que realiza. Então entendemos que não há um grupo melhor ou pior do que o outro, mas há o quê?
uma estratégia de buscar um certo equilíbrio. E eu mostrei para vocês que, focando já naquilo que nós consideramos como espiritualidade, eu tenho percebido muito que pessoas realizadoras vivem cercadas de pessoas reflexivas e vice-versa. Reflexivas estão ali ao lado de realizadores. E por quê? A visão espiritual que eu lanço sobre isso é que o grande regente do universo, sabiamente, coloca ao nosso lado as pessoas não para nos bajularem, mas para nos desafiarem, nos enfrentarem. Por que, Jailton? Para criar conflitos? Não, para que nós possamos ter condições de evoluir. Porque ninguém evolui na mesmice. É por isso que precisamos estar em ambientes que nos provoquem. Só que nós não estamos preparados para provocações, não é isso? Tomamos cuidado com bebezinhos para sempre receber o que? Agrado. Quando algo não nos agrada, o que acontece? Nós choramos, esperneamos, exatamente como uma criança mal criada, não é isso? Mas começa a usar isso a seu favor agora. Aquilo que nos desagrada e aquilo que nos coloca em situação de conflito, aquilo que nos tira de uma zona de conforto, estar ali de forma muito sábia para fazer eu e você, nós evoluirmos. Isso é inteligente, olhar para o mundo e para a vida dessa forma. Quando você conseguir olhar para a vida, para a sua vida dessa forma, você vai entender que os desafios, obstáculos, problemas, pessoas que estão ali ao teu redor, que te incomodam, te desafiam, te deixam inquietas, não são suas inimigas, mas estão ali para, de alguma forma, provocar em você uma ação de mudança. E o grande problema é que a gente não evolui, não aprende e fica então reclamando. Esse é o grande problema. Então aprendemos isso na aula passada, ou seja, ou somos realizadores ou somos reflexivos. E seria inteligente usar a força um do outro, não o conflito. Também, na reta final, eu apresentei a vocês os pilares da vida. E foi interessante que eu comecei a receber muitos comentários agradecendo pela aula, enfim. E outro falando, professor, teve um pilar ali que eu não me conectei. Maravilha, porque o que eu disse foi os pilares da vida que eu considero como assertivos ao longo da minha vida de estudo, 24 anos de profissão, entre educador, terapeuta, neurocientista. O que eu vi para a minha vida e na vida das pessoas que eu atendo como mentoria, atendo como cliente de terapia, são esses pilares que eu mais vi. O que eu percebi também, eu expliquei isso até na aula, mas eu percebi que algumas pessoas queriam que o seu pilar aparecesse ali. E eu expliquei o seguinte, gente, esses aqui são pilares gerais. Certamente o seu pilar estará aí dentro. Então, os pilares que eu apresentei foram os pilares da essência, da mentalidade, das emoções, da família, do relacionamento, da profissão, da saúde, da sexualidade, da espiritualidade. E eu lembro que uma pessoa perguntou assim, mas espera aí, não tinha que ter um pilar para o descanso, né? Eu até escutei isso numa palestra uma vez, uma palestra presencial. Não tinha que ter o pilar do descanso, nós temos que descansar. Eu falei, tem sim, olha para a saúde e me disse, descanso não faz parte desse pilar. Como ter saúde? Obviamente, se você não se cuida, mas se você também não se permite momentos de lazer, de descanso, isso faz parte da saúde física e da saúde mental. Percebe? Ou seja, aquilo que você acredita que é o seu pilar que não está aqui de alguma forma. Está aqui de alguma forma. Ah, eu acho que faltou aí pilares, sabe de quê? De projetos, de trabalho. Olha para a profissão. Olha o pilar profissão ali. Onde é que está trabalho? Adivinha? Onde é que está projetos, ideias? Está onde? Mentalidade, profissão. Compreende? Então, esses pilares, não existe certo nem errado, obviamente, estou apenas apresentando a vocês, porque fez muito sentido ao longo da minha vida e é o que eu mais vejo, repito, ao atender, ao lidar com alunos, com clientes de terapia, com clientes de mentoria. Esses pilares aparecem. E é através deles que nós vamos percorrer o nosso caminho de aprendizado e sabedoria. E foi nesse pilar, ou nesses pilares, que eu fiz a vocês o convite, inclusive para conhecer a mentoria Vida Mais, que foi exatamente a mentoria pensada, estruturada, a partir do desenvolvimento desses pilares, ou seja,
A partir deles, desmembramos muitos outros pilares. Conseguindo evoluir nesses 9 pilares, conseguiremos ter uma vida muito mais plena, uma vida muito mais, que é exatamente o nome da mentoria. Então, sigamos, colocar a mão na massa. Aqui, vamos colocar a mão na massa a partir da nossa primeira atividade, para avançarmos no conteúdo. Que a atividade é o seguinte, muito simples, papel, caneta na mão, ou então usa sua mente. Só responde para mim a seguinte pergunta: o que você já realizou nesse ano? O que você já realizou nesse ano? O que você já realizou, já concretizou nesse seu ano que iniciou? Vai lá. O que você já realizou, já concretizou nesse ano? Ah, eu já realizei tanta coisa. Ou seja, pelo menos escreve uma coisa só, simples. Uma coisa. Ah, é a lista que não cabe mais aqui. Uma coisa só, pelo menos, para a gente conseguir alinhar aqui nosso início de aula. Quem for finalizando a atividade, escreve no chat o seguinte: já fiz, já fiz, ou já realizei. Não precisa escrever o que já realizou esse ano, tá? São coisas suas, mais assim. Mas escreva no chat se você já conseguiu realizar de fato alguma coisa este ano. Já realizei, ou então, obviamente, não realizei, já realizei, não realizei, escreve lá. Olha que bacana. Fiz um curso que queria muito, bacana, olha outra. Já realizei, olha que coisa boa, isso aí. Já realizei, muito bem. E espero que apareça na lista de vocês nossos encontros aqui, nossas aulas, né? Participar da primeira aula, primeira palestra, foi uma realização. Então, coloca isso aí também na lista. Já realizei. Legal, muito bom. Perfeito. Então, começamos a ter essa noção de que já realizei alguma coisa. Ou não realizei. Enfim, depende muito da sua pergunta e da sua resposta. Vamos avançar, então, no conteúdo da nossa noite para entender por que esta pergunta apareceu aqui. Então, como eu havia explicado a vocês, o tema da nossa aula de hoje são 4 fundamentos para evoluir nesse ano, porém, a pegadinha foi essa. Não é só para evoluir esse ano, é para evoluir na vida como um todo. Os fundamentos servem para a nossa vida como um todo e em qualquer momento da nossa vida, não só nesse momento de início de ano. Repetindo, para ficar mais claro e óbvio, são 4 fundamentos. Não são os fundamentos essenciais, não são os únicos fundamentos do universo para evoluir na vida. Eu trouxe 4 fundamentos que me ajudaram, eu, Jailson, e que mais eu vi ajudando pessoas. Por isso que eu trouxe esses fundamentos. Encara desse jeito. São 4 fundamentos que ajudaram a Jailson, esse que está aqui com vocês agora, e que eu vi ajudando muitas outras pessoas. Por isso que eu decidi trazer esses 4, tá bom? Então, o primeiro fundamento, eu dei o nome de compreensão. Essa palavra tão direta, tão profunda ao mesmo tempo, compreensão, compreender. E compreender o quê? É isso que a gente vai precisar, de alguma forma, avançar, porque junto com a palavra compreensão, eu tenho vivenciado ao longo da vida a palavra entendimento. Então, quando eu, Jailson, falo, verbalizo, penso, mentalizo a palavra compreensão, imediatamente, imediatamente vem para mim a palavra entendimento. Então, compreender é entender.
Não vou construir a noção de entendimento sem uma compreensão. Estão ali de uma forma muito íntima, as duas. Então, compreenda, olha aí, o fundamento número um que eu trago para vocês, que é a compreensão, como entendimento. E entender o quê? Jailson, eu preciso entender e compreender o quê? Primeira coisa, o eu. Entender o eu humano, o eu Jailson, o eu homem, o eu professor, o eu profissional, o eu filho. Você precisa se compreender e se entender, meu amigo e minha amiga. É o primeiro fundamento para evoluir na vida. E, obviamente, como terapeuta, o que mais identifico em sessões de terapia é exatamente isso. Porque o cliente me procura. Ah, eu estou com isso, aquilo, um trauma, uma dor, preciso. Ponto. Quando eu olho para esse cliente, é muito evidente. Ele precisa se compreender. Ele precisa se entender. É por isso que ele sofre. É por isso que ele está na dor. É por isso que ele me procura agora. Então não me procura porque eu sou bonitinho, fofinho. Procura porque está na dor. E porque está na dor? Porque não se compreende, não se entende. E é a partir dessa noção de falta de compreensão e entendimento que nós fundamentamos todas as nossas dores. Todas as nossas dores. Há um processo terapêutico, um processo de análise emocional, um processo de mentoria. Qual é o pano de fundo disso tudo? Levar o indivíduo a uma noção de compreensão sobre si mesmo, de entendimento sobre si mesmo, porque compreendendo a mim, entendendo a mim, eu consigo entender o que está à minha volta. Compreende? Olha a compreensão aí, compreende? Então, primeiro fundamento, anota aí no seu papel, pega a caneta, compreensão. Primeiro fundamento para evoluir na vida e, obviamente, para evoluir também nesse ano. E dentro da compreensão e entendimento, qual o primeiro passo? Compreender e entender a si mesmo. Ponto. Eu compreendo a mim mesmo. Tudo bem até aqui? Porque depois que eu começo a entender, compreender quem sou eu posso avançar para o próximo passo, que é compreender e entender o que eu quero. E aí, de novo, grande parte dos equívocos, das besteiras, das merdas mesmo que a gente faz na vida, está em querer sem compreender e entender quem sou eu antes. Olha para você, olha para quem está à sua volta, seus familiares, amigos, família. Observe as merdas e equívocos que você e eles fizeram na vida, a partir de querer, desejos fundamentados em ilusões. E por que foram fundamentados em ilusões, Jair? Porque nunca compreenderam e nem entenderam a si mesmo. E quando eu não compreendo e não entendo a mim, qualquer coisa, qualquer merda, acaba me satisfazendo. Então, a sequência que eu apresento aqui é lógica. Não dá para querer sem antes compreender e entender quem eu sou. Quem eu sou. E interessante que a gente fundamenta tanto nossas ilusões nessa questão do querer, que eu creio que todos passaram pelo processo de final de ano de ficar o quê? Querendo. Eu quero e desejo, né? Desejando, inclusive, as outras pessoas, né? Desejo que você tenha isso, que você tenha aquilo, saúde, prosperidade, mas como eu e você e as pessoas que desejamos vão ter alguma coisa se elas não compreendem, não entendem a si mesmo? Desejo a você muita saúde, como se saúde fosse o quê? Um produto que a gente compra ali no mercado e manda entregar na casa da pessoa. Não. Saúde é cuidado.
Mas para eu cuidar de mim, eu preciso entender e compreender quem eu sou. Inclusive, para que eu consiga me amar, eu preciso compreender e entender quem eu sou. Por que as pessoas têm dificuldade de se amar, de se aceitar? Porque não entendem nem compreendem quem são. Aí não se amam, porque não entendem nem compreendem quem são. Aí querem amar. Aí ferrou tudo. Aí danou-se. Eu quero amar, e aí eu te amo. Eu te amo por quê? Se eu nem me amo. E se eu não me amo é porque eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem sou, porque eu acho que eu te quero. É uma confusão do diabo. Começa a perceber? Quando eu disse a vocês que a fundamentação das nossas maiores besteiras que fazemos na vida está exatamente nesse grande equívoco. Nós tendemos a mudar essa ordem. Queremos tudo sem entender quem eu sou. E aí a conta não fecha, não bate. Aí são os equívocos. Meu Deus, como eu fui fazer aquilo? Meu Deus, não sei como eu fui me envolver com aquela pessoa. Não sei como eu fiz aquela parceria. Meu Deus, como eu pude ser tão burro. Por quê? Focou no querer, sem entender e compreender quem você é. Fazendo sentido para você até aqui a nossa reflexão sobre o primeiro fundamento, que é compreender e entender. Compreender e entender. Escreve no chat se está tudo ok. A transmissão aqui via YouTube ele tem um certo delay, né, um atraso de quase 25 segundos. Então eu fico é, verbalizando aqui só depois que chegam para vocês. Mas escreva alguma coisa para eu saber se vocês estão vivos do outro lado. Então, depois que eu compreendo e entendo quem eu sou, que eu compreendo e entendo o que eu quero, aí podemos avançar para compreender e entender o que eu faço. Ou compreender e entender o que eu irei fazer. De novo, de novo, começamos a mudar a ordem sem uma orientação, sem um norte. Começamos a querer as coisas, começamos a fazer as coisas sem compreender quem eu sou. Veja como eu estruturei isso aqui para ser didático. Vamos pensar no contrário. Se eu faço sem entender o que eu quero e sem entender quem eu sou, adivinha qual é o resultado? O resultado é o mundo que nós temos hoje. Olha para dentro da sua própria família, olha para a sua cidade, a sociedade como um todo, como diria no Nordeste, um desmantelo completo, tudo fora da ordem, porque está tudo fora de ordem. Muita gente querendo muito, muita gente fazendo, mas fazendo o que não deve, fazendo o que é equívoco, e a maioria das pessoas não entendendo e compreendendo quem é. Então, eu eu entendo, compreendo o que eu sou, entendo o que eu quero, entendo agora o que eu faço, posso fazer, e inclusive o que eu não posso fazer, e o que eu não quero fazer. Interessante isso? Quando você pergunta a alguém o que você quer fazer, aí a pessoa não sei, olha, tanta coisa, não sei. Por que não sabe? Porque não compreendeu e não entendeu a si mesmo primeiro. Porque quando o que eu quero fazer, eu estou juntando o ponto um e 2 aqui, quero e faço. Mas se eu não tenho o primeiro, que é o eu, resolvido, como é que eu vou resolver os outros dois? Agora você entende porque é difícil responder essa pergunta. O que você quer fazer da vida? Eu não sei. Por que não sei? Agora não compreendo e não entendo a mim mesmo. E aí, depois, numa sequência lógica, de eu entender o meu eu, o que eu quero, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu posso fazer, o que eu não quero fazer, aí eu posso esperar. Eu posso esperar o que, Jailson? Lembra da aula passada, o que nós esperamos, o que você espera do ano novo? Olha aqui o conteúdo encaixando perfeitamente. O tema da nossa primeira aula do ano, que foi o que você espera do ano, foi uma provocação, porque tendemos de forma equivocada a esperar, sabe lá Deus de quem, né? A maioria das vezes só para Deus, coitado, né? Eu espero em Deus, eu espero, espero, espero. Até quando? Por que eu devo esperar?
Por que Deus vai fazer isso por mim? Qual a obrigação dele? Que débito ele tem comigo? Quem disse que ele me deve alguma coisa para eu estar esperando? Então, esse conceito de esperar que eu trouxe aqui é um conceito que caberia numa lógica que é o seguinte: a partir do momento que eu compreendo, entendo quem eu sou, o que eu quero e o que eu não quero, o que eu faço, farei e o que eu não farei, eu posso esperar que os resultados, de alguma forma, venham aparecer para mim, dentro daquilo que eu estabeleci. Não é uma espera aleatória. Meu Deus, vai esperar que aconteça. Não, vai esperar por quê? Porque eu já decidi, a partir da compreensão do quem eu sou, do entendimento de quem eu sou, eu já decidi o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço, o que eu não vou fazer, e agora eu espero. Eu tenho uma analogia bem prática para ajudar a compreender onde eu estou falando, que é o seguinte: imagina que, que você é um carnívoro, como eu, gosto de carne, gosto de uma churrascaria. E então, eu e você que gostamos de carne, estamos passando pela rua, aí de repente achamos um estabelecimento bonito, chama atenção, nossa, tudo bonito, organizado, vamos entrar aqui. Aí entramos e sentamos. O que é que eu estou esperando? E aí? O que é que eu estou esperando? O que é que você está esperando comigo ali naquela mesa de restaurante? A resposta, sabe qual é? Qualquer coisa. Por que qualquer coisa, gente? Porque eu entrei de forma aleatória. Eu entrei sem filtro. Eu fui levado pelos meus instintos e impulsos. Simplesmente achei bonito aquilo, entrei e estou lá sentado agora, esperando. O que é que vem? Não sei. Aí, de repente, eu, carnívoro, vem lá, de repente, uma grande bacia cheia de folhas, que eu gosto das folhas, mas acompanhada com carne. Mas imagina que vem uma bacia cheia de folhas. E aí? E aí eu vou ter que comer, vou ter que pagar aquilo que eu aceitei. E aí? Perceberam a analogia? É assim que a maioria de nós fazemos na vida. Nos jogamos, entramos de cabeça nas coisas, nas situações, com as pessoas, no trabalho, e a gente fica esperando que venha de lá uma coisa bacana. Como vai vir? Não sei o que vem, e pode até vir, mas sabe lá Jesus o que virá de lá. Virá qualquer coisa. E na maioria das vezes, o que vem é decepção mesmo, é tristeza, é desilusão, são equívocos. Por quê? Porque nós nos jogamos, minha gente. Nós entramos assim como entramos naquele lugar bonito, sem saber o que sai, o que vende, o que oferece ali. É assim a vida. A gente vai entrando, se conectando com um, com o outro, com lugares, com coisas, e de repente estamos perdidos, abarrotados de ilusões. E aí, qual o resultado, Jailson? Sofrimento. Porque, no fundo, eu não sou aquilo, você não é aquilo, mas estamos lidando com tudo aquilo ao mesmo tempo. Captar a mensagem? E quando nós começamos a olhar para a vida a partir dos fundamentos, começamos a entender, o primeiro dele é compreensão e entendimento, nossa, a gente começa a identificar o seguinte: quantas situações equivocadas eu teria evitado se eu estivesse ordenado minhas escolhas, minhas decisões, a partir dessa visão de compreender e entender, primeiramente, eu, depois o que eu quero, o que eu não quero, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu espero daí. Compreende? Mais uma analogia para a gente assentar esse primeiro fundamento da vida. Eu que sou um profissional que também trabalho muito com educação. Quando a gente olha para uma criança, aí é possível que você olhe para essa criança e você, com seu conhecimento, identifique que essa criança está completamente norteada. É uma criança que não respeita ninguém. Então, se você vai conversar com a família, duas coisas vão acontecer. Ou a família vai dizer que também espera que essa criança seja alguém
maravilhoso. Olha a palavra espero. Eu espero que tenha um futuro maravilhoso, que seja muito feliz, né? Construa família, que seja respeitado. Ou então a família vai dizer, eu não sei mais o que eu faço. São duas situações. Nos dois casos, estamos perdidos. Por quê? Porque estamos esperando algo de uma criança que ela não está sendo preparada para nos entregar. Percebe? E por que, Jailson? Porque, né, essa criança, ela não está sendo preparada para desenvolver o seu eu, o seu autoconhecimento. Ela não está sendo preparada para saber distinguir as coisas do que você quer e o que não quer da vida, do que você pode fazer e o que não pode fazer. Essa criança está sendo ali educada na ilusão. Então a família terceiriza o futuro dessa criança ao acaso. Quando ela diz o seguinte, eu espero em Deus que essa criança. Deus está ocupado com coisas grandiosas. Deus deu a essa criança um pai, uma mãe, uma família para cuidar dela. Não é obrigação de Deus cuidar dessa criança. Mas esperamos que um dia essa criança possa ser um adulto maravilhoso. Então a esperança é fundamentada em quê? Ilusões. Ilusões. Estou errado? Estou doido? Faz sentido? Não faz sentido? Compreende? Até aqui eu apresentei o primeiro fundamento para evoluir na vida e evoluir nesse ano. Compreender, aprender a compreender e entender as coisas. Começando pelo eu, pelo que eu quero, pelo que eu faço, pelo que eu espero. E a pergunta que não quer calar para a gente evoluir é: fez sentido para vocês o primeiro fundamento da compreensão e do entendimento? Responde aí para mim enquanto eu tomo água aqui. Fez sentido para vocês o primeiro fundamento da compreensão e do entendimento? Escreve lá. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sobradinho, a Karine aqui, bacana. A Ana Bruno do Rio de Janeiro também. Mário Colombo, grande Mário, meio do parceiro. Mário, que está em Santa Catarina. Vitória da Conquista de novo aqui, que bacana. Muito bem. Show de bola. Bem-vindos. Tem uma pessoa aqui, olha aí. Marcileia Abreu, diz que está no hospital, inclusive, acompanhando o marido na emergência e está nos acompanhando. Olha aqui, que coisa, coisa de Deus. Obrigado, Marcileia, receba da gente aqui, de todos nós aí, um abraço para o seu marido, para você, tá bom? Perfeito. Aproveitando, enquanto vocês respondem aqui, eu preciso e peço, obviamente, que vocês cliquem aí no curtir do vídeo para ajudar o YouTube em entregar o vídeo a mais pessoas que precisam escutar isso, tá? Então, eu sei que vocês estão aqui acompanhando, escrevendo, é só clicar aí no legalzinho do YouTube, curtir, tá bom? E quem quiser, dá tempo ainda enviar o link para quem precisa escutar isso que nós estamos aqui aprendendo. Então, vamos avançar. O primeiro fundamento foi exatamente compreensão e entendimento. E o segundo fundamento, já é o que você considera para evoluir na vida e nesse ano? Organização. Fundamento da organização. E Jailson aprendeu na vivência que, quando se fala em organização, imediatamente é preciso pensar numa palavra mais íntima ainda, chamada prioridade. Prioridade. Interessante, é que você pode escutar qualquer pessoa falando, não é, sobre organização, tem que ser organizado, tem que ser aquilo, aquilo. Aí as pessoas perguntam para mim, quando pedem para eu falar, responder a partir das neurociências, das emoções, professor, o que é organização para você? E minha resposta é muito prática, sempre foi e vai ser agora. Organização é saber estabelecer prioridade. Ponto. Isso é organização. Priorizar as coisas. De que forma? Também vou apresentar a você na sequência que me ajudou na vida. De novo, primeira coisa para a gente aprender a organizar e a priorizar é o eu de novo. Olha o eu voltando aqui.
Olho eu. Prioridade número um de organização. Organização e prioridade. Eu preciso me organizar. E organizar aqui é o quê? Que aprendemos na aula passada, internamente, para que externamente também eu me organize. Priorizar. Eu. Qual será a minha prioridade esse ano? Eu. E depois qualquer outra coisa. Por quê? Porque sem mim não tem nada para mim. Não é? Sem mim não tem nada para mim. Rimou para vocês aí, mas é exatamente isso. Sem mim não tem nada para mim. Se eu não estiver aqui, não adianta nem um plano para Jair. Posso colocar a melhor meta do ano, a coisa mais extraordinária, mas se eu, Jair, não estiver aqui, não estiver com prioridade, não faz nenhum sentido. A minha prioridade são meus filhos. Não, isso é ilusão e equívoco. Porque se você não estiver aqui, seus filhos vão ser prioridade de quem? Me diga, me diga. Se você não estiver aqui, viva com saúde. Como é que você vai priorizar seus filhos? Percebe que seus filhos não são prioridade antes de você? Você é prioridade. Se cuidar, se organizar, cuidar da saúde, para daí cuidar dos filhos. Se educar, evoluir, para daí educar e ajudar os filhos a evoluir também. Se tratar, isso é prioridade. É isso, cuidar do peso, sobrepeso, da sua saúde, da sua mente, fazer terapia, buscar conhecimento, para aí ajudar seu filho. Então, veja que ilusão, loucura. A prioridade são meus filhos. Aí você está ferrada. Que prioridade é essa? A prioridade é de ferrar os filhos. Faz sentido? Não faz. Então, organização e prioridade começa por mim, por você, por eu, de forma individual. E depois vamos pensar em outras prioridades. Compreende? O fato de estarmos aqui hoje, nessa aula, nesse encontro, é, de alguma forma, uma demonstração de prioridade, de organização. Porque não é para todo mundo estar aqui. Percebem isso? Não é para todo mundo, mesmo que todo mundo precise estar aqui. Mas não é para todo mundo, não é o momento de todo mundo. Nem todo mundo está preparado para se organizar e se priorizar. Vocês estão aqui. É por isso que estamos juntos aqui, não outras pessoas. Nós estamos aqui, tá? Depois que eu consigo me priorizar, eu consigo organizar e priorizar o quê? Minha família. A família que eu e você, que nós constituímos, é a nossa família de origem. Prioridades. A prioridade não é a minha empresa, não é meu trabalho, não são meus colegas, meus amigos de bares, de viagens, não. Eu, depois família constituída, família de origem. Esses precisam ser prioridade para nós. Esses precisam ser prioridade para nós. Quando eu consigo me organizar, me priorizar minha família, aí eu consigo, de alguma forma, também estabelecer minha própria saúde. E eu repeti saúde aqui de uma forma intencional, porque o saúde, como eu falei, cabe perfeitamente dentro do eu. Mas eu quis colocar a saúde aqui por dois motivos. Primeiro, que ela é representativamente conectada com vida. Vida, saúde, saúde, vida. Mas a saúde que eu quis colocar aqui agora, de forma separada, não é só a saúde física, que eu e você, obviamente, temos que cuidar. Mas eu coloquei a saúde aqui de uma forma mais ampla, pensando na sua saúde mental, na sua saúde mental, na sua saúde financeira, na sua saúde dos relacionamentos. Eu quis trazer essa forma ampla. Quando as pessoas... Nós somos educados a isso, né? Quando se fala em saúde, pensa em quê? Que eu não tenho doença. Mas eu posso estar doente de outras formas também.
Então, prioridade é olhar e organizar a minha saúde das mais diversas vertentes que eu imaginava. De repente, meus relacionamentos estão doentes, minhas parcerias estão doentes, minhas amizades estão doentes, meu casamento está doente. Percebe isso? Meus conteúdos estão doentes, estão tudo ultrapassado, eu não me atualizo, estou doente. Minhas crenças estão doentes. Então, a saúde tem uma perspectiva ampla que eu quis trazer aqui para que você olhe, porque isso é fundamental para a gente avançar. E daí eu consigo organizar e priorizar o meu trabalho, minha profissão, meu labor. Veja que se eu começar pelo oposto, pela ordem inversa, as coisas tendem a não fluir bem. Quando eu priorizo, primeiramente, o trabalho, eu começo a impactar tudo aquilo que eu chamo de saúde, eu começo a impactar a família, e, obviamente, já me perdi, eu não sei mais quem eu sou, e as coisas não andam, não evoluem, não progridem. Compreende? É tudo confuso. E aí, interessante, quando vamos conversar com um ser que aprendemos na aula passada e reviver hoje, com um ser realizador, o realizador ele tem em mente o seguinte: não, o negócio é focar em trabalho, porque se eu foco em trabalho, eu resolvo tudo. Essa é a mentalidade do realizador. Por quê? Você aprendeu comigo há pouco. O realizador, ele não pode parar, porque se ele parar, ele entra em contato com a dor dele. Ele não aguenta. O reflexivo aguenta a dor, apanha, viu? Mas o realizador não aguenta a dor. Ele acha que aguenta, ele não aguenta a dor. E é por isso que ele não pode parar, ele tem que estar ali. Mas então vamos lá. O realizador ele acha o seguinte: a mentalidade dele é: eu vou focar em trabalho, eu vou trabalhar, eu vou dar resultado, aí eu vou ter dinheiro, eu vou resolver tudo. Ilusão. Que enquanto ele está colocando toda a sua organização e prioridade no trabalho, sua saúde está desmantelando, sua família já está desmantelando, ou já está desmantelada, e ele nem sabe mais quem ele é há muito tempo. Quando ele se der conta, já vai ser possivelmente em cima de uma cama de um hospital. Haja de ser cruel, é o que eu vejo, minha gente, em 24 anos de profissão. Quando eu olho para o realizador, sem equilíbrio, claro, tá? Esse é o destino dele. Foca toda a energia no trabalho, a saúde vai embora, família desmantelada, e o eu nem se fala. Aí quando chega a idade, aí desmantelou, tá em cima de uma cama, aí cai na real. Caramba, onde é que eu tava esse período todo? Cara, tu tava trabalhando. Tu tava trabalhando. Quando não morre logo cedo, aí vai sofrer mais tarde. Compreende? Nessa pegada. Então, fez sentido aqui para vocês o segundo fundamento? Depois da compreensão, organização, prioridade. E vamos então para o terceiro fundamento. Joia. Antes do terceiro fundamento, lembrem lá de marcar o curtir no vídeo, tá bom? Senão depois vocês esquecem. E aí, quem sabe, vou puxar o pé de vocês de noite. Olha aí. Pressão psicológica, gostaram? Vamos lá. Terceiro fundamento. Depois de compreender, depois de organizar e priorizar, ação. E falar em ação, é preciso que intimamente a palavra ação esteja conectada com atitude. Ação, atitude. Ação e atitude. Partir para ação. Ou seja, não adianta eu me compreender e entender quem eu sou, não adianta eu organizar e me priorizar, porque agora eu não parto para ação. Não faz sentido. Por isso que ela aparece como o terceiro fundamento. Mas perceba que a ação não é o primeiro fundamento, não é o segundo, mas é o terceiro. Por que não é o primeiro, Jailson? Porque não adianta partir para a ação
sem compreender, entender quem você é, o que você quer, o que você gosta, o que você espera, minha gente. Prático. Não adianta ir para ação se eu não organizei antes e priorizei, olha, saúde, família, senão atropela tudo. Senão atropela tudo. Ação. Eu vou trazer um exemplo aqui que é bem profundo, mas estamos aqui numa aula. Eu lembro que numa aula de graduação, eu conversava com a turma e daí a gente começamos a questionar e a discutir sobre, uma discussão muito bacana, né, sobre trabalho e tal. E uns defendiam, né, que o trabalho tinha que ser conectado a uma coisa prazerosa, outros que não, que o trabalho era só ação e tal. E aí eu deixei os grupos, né, discutirem e depois eu lancei uma bomba, literalmente, na sala que foi o seguinte. E diz uma coisa, vocês acreditam que o Adolf Hitler trabalhou ou era um vagabundo? Aí as pessoas pararam, assim, os alunos pararam. Assim. Como assim? Aí começaram, ele não tinha emprego. Sim, mas ele fazia o quê? Não, ele é trabalhador, ele era um político e tal. Aí chegaram ao consenso da turma que sim, ele trabalhou e trabalhou muito, muito. Virava à noite, fazendo estratégia, né, para invadir o país. Enfim. E aí depois que toda a turma chegou ao consenso de que sim, o Adolf Hitler trabalhou muito. E aí eu lancei a última segunda pergunta, que foi o seguinte: qual foi o resultado do trabalho dele? Aí entenderam onde eu queria chegar filosoficamente, não? Que é exatamente o que o Adolf fez: ação, atitude, sem organização interna. Esse é o problema. Tem prioridade interna, porque se ele priorizasse a si, se cuidasse de si, da sua saúde mental, se priorizasse o ser humano como espécie, se priorizasse a sua família, se entendesse que ele faz parte de um mesmo planeta, independente de ser verde, branco, amarelo ou preto, o trabalho dele não teria aquele resultado que teve. Compreende? Então, veja, partir para a ação sem o fundamento um, compreensão e entendimento, sem o fundamento 2, que é organização e prioridade, dá merda. Dá merda na vida. E você vai encontrar o quê? Você e eu, pessoas que não tem tempo para nada, porque só faz trabalhar, mas com o resultado, merda. Equívoco. Ferindo a si mesmo, ferindo aos outros, maltratando os outros, uma confusão do diabo, matando, morte, traição, roubo. É uma miséria. Por quê? Ação. Quando você olha para um bandido na rua, aquilo é ação, atitude, meu amigo. Atitude. Que eu não tenho coragem de ter. Nem você, eu creio, né, que está aqui. Mas ele está agindo. Agora a pergunta é, fundamentado em quê? Qual, qual a compreensão e entendimento de si que aquele bandido tem? Qual a organização interna e prioridade que ele tem humana? Não tem. Então, atitude. Dá merda. Captaram? Nesse sentido aqui. Vamos lá. É... O Venâncio apareceu aqui, que bacana. Vera, Karine, consigo ler aqui agora. Marcelene, a Cris Alves, bem. Marleide, olha aí, bem-vinda. A nossa mulher turista, mascote do... Jussara colocou aqui, muito bom ouvir você. Ó, Jussara Dias, que bacana. Bem-vinda, então. Muito bom, Jussara. Muito bom ser útil. E agora a gente começa a entender o seguinte, de novo. Fundamento da ação e da atitude. Primeiramente, o quê? De novo, eu. Focar no eu. Ação para mim, atitude para mim. Porque não posso gastar minha vida agindo e tendo atitude para o outro apenas. Porque se eu morrer, eu não consigo mais ajudar o outro. Isso é inteligência. Se eu não estiver bem, como é que eu vou ajudar o outro? Isso é inteligência. O que eu tenho feito para mim? Quais atitudes eu tenho priorizado para mim, minha vida? Para ir primeiro. Compreende?
Depois eu penso na organização da ação, da atitude, depois de olhar para mim, o que eu posso agir, aí eu começo a pensar em ideias, em projetos. De novo, porque essa sequência está aqui, eu e depois projeto. De novo, é o que eu vi em 24 anos de trabalho. Pessoas que chegam para mim, chegaram completamente inteligentes, cheias de cognitivo, de conhecimento, cheias de ideias e projetos e nada, nada de resultado. Por quê? Estavam perdidas. Elas pularam etapas. Só tem ideia, só tem projeto. E alguns até vão para ação, mas uma ação completamente desordenada, sem sentido, sem propósito. Aí dá uma confusão do diabo. E aí aparecem situações até, até cômicas, que são pessoas que, por não ter nunca priorizado a si mesmo, olhado para si, se organizado internamente, tem pessoas que acham que os projetos são filhos dela. Esse projeto é meu filho. Quem já escutou isso? Interessante, né? Não é seu filho, cara. Seu filho talvez esteja em casa sem sua atenção. Seus filhos talvez estejam em casa mendigando você lá. E você está achando que os projetos, as ideias que você tem são seus filhos. Projetos, ideias não são para nós. Parte de nós para o mundo. Percebe? Parte de nós para o mundo. Então, de novo, toda vez que eu parto para ação, direto para ideias e projetos, sem antes priorizar a mim, o que isso tem a ver comigo? Como eu me realizo fazendo isso? São perguntas que a gente não tem o costume de fazer, mas estamos aqui para aprender a organizar isso, para poder organizar isso, né? Perfeito? A Marleide colocou, eu não poderia perder essa palestra. Opa, legal. Lembrei até de Marleide agora falando de projetos, né? Marleide que faz parte da minha mentoria individual. Lembrei agora, hein, Marleide? Não vou citar aqui, obviamente, projetos, mas eu lembrei que você me trouxe um projeto para eu avaliar se aquele projeto. Eu lembro das perguntas, uma das perguntas que eu te fiz foi o seguinte: o que isso tem a ver com você? Aí você passou aí uns 15 dias pensando e depois voltou com a resposta. Mas a ideia era essa, minha amiga, era fazer você entender. O projeto era lindo, era maravilhoso, sempre. Mas o que isso tem a ver com você? Aí quando você encontrou a resposta, o negócio foi para frente. Exatamente assim que é a vida. A gente quer partir e realizar coisas, mas a gente pula etapas, né? Então, de repente, não estou fazendo aquilo para mim. Estou fazendo aquilo para agradar alguém, para agradar uma empresa, uma organização, qualquer coisa, menos para mim. Resultado não vai adiante. Frustrações, desânimo, decepções, porque não é para mim aquilo. Dentro de ação, do fundamento ação e atitude, tem uma palavra que fez muito sentido para minha vida e que eu trago para vocês aqui agora, que é o pedir. Eu coloquei o pedir dentro de ação e atitude depois de agir e ter atitude para mim, depois de focar e agir nos meus projetos, e uma palavra, pedir. Minha educação, a educação que eu recebi com todo amor da minha família, era a educação que trouxe essa visão equivocada, que é para a maioria das pessoas, não sou Jair que passou por isso, não. As pessoas têm vergonha de pedir. Eu tinha vergonha de pedir. Hoje eu peço. Consegui evoluir nisso. Pedir o quê, Jair? Pedir ajuda. Eu não sei, mas você sabe. Eu não tenho, mas você tem. Eu peço. Antes eu não pedia vergonha. Não, não posso pedir, não, que é feio pedir. Porque eu aprendi isso, minha gente. Você também, né? Ah, ela tem o material, eu não tenho. Ah, ela tem uma imagem, eu não tenho. Ela tem um livro, eu não tenho. Ela tem um PDF, eu não tenho. Eu não peço, tenho vergonha. É feio pedir. Ela vai dizer não. E aí? Eu não tenho o que eu preciso, eu não peço ajuda. Danou-se. Desanda. Não vai à frente. Então, o que eu mais peço hoje, aqui deve ter pessoas que me acompanham aí. Eu lembrei agora aí do para uma Marlene de novo, né, o Mário. Então, quando eu tenho, aparece uma ideia nova, o que é que eu faço? Eu peço às pessoas, olha isso aqui para mim, não pago R$ 1 a elas, mas a ideia é essa.
Por favor, eu escrevi esse texto, olha aqui. Olha esse site do novo projeto. Isso é pedir, minha gente. Por quê? Porque essas pessoas que você pede, claro que são pessoas que você confia, né? Essas pessoas vão te trazer perspectivas, ideias que você não viu. Olha, essa cor no site poderia ser outra. Olha, não ficou muito bom. Olha, eu não gostei. Olha, eu não entendi essa palavra que você colocou aqui. Eu não entendi essa imagem que está no site. Pedir, pedir às pessoas, me ajude, né? O que é que eu faço quando eu peço às pessoas? Estou dizendo o seguinte, por favor, me ajude. Me ajude porque eu confio em você. Compreende? E aí essas pessoas contribuem. Você vai descobrir que as pessoas dignas de verdade, elas sentem prazer, satisfação em contribuir. Eu lembro que alguns respondem assim: obrigado, professor, pela confiança. É uma honra. Então, uma pessoa inteligente, ela tem honra em ajudar quando alguém pede, sabe? O que ela pode, claro, ajudar. Aquela ideia de que, não vou pedir não, que não vai me ajudar, isso é burrice de quem não quer pedir e burrice de quem não ajuda. Quem não ajuda é burro, literalmente, tá? Então, o pedir precisa fazer parte da sua estratégia de ação e atitude. Se eu não sei, eu pergunto. Perguntar é pedir. Ninguém ensinou isso a gente, né? Quando a gente chega para uma pessoa, por favor, onde é que fica tal coisa? Estou pedindo, olha, pedindo uma informação. É pedir. É pedir. Quando você pergunta a um professor, eu não entendi tal coisa. Você está fazendo o quê? Pedindo para que ele te explique de novo ou de outra forma. Pedir. Aí, se você não pede, não recebe. Não vai ter a resposta que você tem. E aí, quantas coisas talvez você já perdeu? Quantas oportunidades, quantos aprendizados já perdeu? Por que não pediu? Então, eu espero que pedir passe a fazer parte das suas ações e atitudes. Peça, como diria nossos avós, não? O não já temos. Quando a gente pede, a gente vai atrás do sim, porque o não eu já sei, talvez não tenha, mas o sim pode vir de lá e vai ser bacana. E dentro da ação e atitude, na vida, eu identifiquei que quando eu passo a agir e ter atitude sobre mim, depois sobre meus projetos, depois eu passei a pedir ajuda às pessoas, eu passei a agir e ter atitude de caridade. Quando a gente pensa em caridade, é mais um equívoco que a gente aprendeu, né? A gente vai palavra caridade e fica pensando logo na esmola ao mendigo ou aquela criança que está ali no semáforo. Não é isso? Caridade não é isso. Existe uma diferença entre esmola e caridade. A moedinha que você dá a uma pessoa, isso é esmola. Caridade é o que você faz, sem esperar retorno, mas para impactar a pessoa, que talvez você nem saiba quem é. Eu vou te dizer uma coisa: a moedinha que você dá não impacta ninguém. Se moedinha impactasse a vida de alguém, não existiria mais ninguém pedindo para a gente na rua. O que é que impacta a vida de alguém, gente? Atitudes coerentes. Lembrei aqui dos que estão presentes, os analistas emocionais, que começou o ano passado um movimento lindíssimo de fazer o quê? Palestras de consciência sobre saúde emocional gratuitas. Eles se apropriaram de um conhecimento, pagaram inclusive por esse conhecimento, que eles pagam para ser analistas emocionais, se apropriaram disso para a sua vida, a vida da sua família, e começaram agora a fazer o quê? Ter atitudes e ações de caridade. Vou fazer uma palestra na escola, faço uma palestra ali no abrigo de idosos, faço uma palestra na escola, na empresa, em qualquer lugar eu faço uma palestra. Quando aparecer uma palestra de alguém que possa me pagar, eu vou cobrar. Né? Assim, analistas emocionais. Mas enquanto não aparece, eu estou fazendo caridade. Então, uma palestra dessa sobre emoções, saúde emocional, que um analista emocional realiza, pode impactar a vida de muitas pessoas de uma vez só. Mais do que muitas moedinhas. Compreende a diferença de esmola e caridade? Então, dentro da sua fundamentação de ação e atitude, comece a incluir ações e atitudes de caridade, não de esmola.
Esmola é dar ao outro o que não me serve mais. Isso é esmola. Caridade é o que serviu para mim e agora vai servir para você, que continua servindo para mim. Essa é a ideia. Não é que não me serve mais. Me ajudou, continua me ajudando e é aqui para você. Isso é caridade. E quem é o outro que vai receber caridade? Não importa. Essa é a parte bacana do processo, né? Talvez você fale para alguém, como eu estou fazendo aqui agora, e talvez o resultado disso aqui que eu estou fazendo agora, talvez não seja você que está aí ouvindo, mas o que você vai fazer com as pessoas na sua família, no seu trabalho, a forma que você vai tratar o padeiro amanhã, talvez seja diferente depois do nosso encontro de hoje. Compreende? Eu nem sei quem é você, talvez, nem sei quem é o padeiro, nem sei quem são seus parentes, mas vai chegar de alguma forma para eles. Isso é ramificar caridade, compreende? E eu não estou cobrando a você nada por estar aqui. A não ser que você comente e coloque lá o curtir do vídeo, hein? Senão vocês não estarão praticando caridade. Olha aí. Fez sentido aqui o fundamento número 3 da ação? Compreensão, organização, ação. E vamos para o quarto fundamento para evoluir na vida. Vigília. Essa palavra, obviamente, com sua origem bíblica, orai e vigiai. Quem lembra? Isso é uma ordem. Interessante isso, né? Orai e vigiai. Uma orientação de sabedoria espiritual, mas uma ordem, um conselho, uma mentoria. Orai e vigiai. Já deu a dica, tá? Então, quando a gente fala na vigília, o conceito que eu trago dentro de uma função executiva, por exemplo, usando agora as neurociências, é atenção. O que o nosso maestro espiritual quer dizer para a gente é o seguinte: criatura, orar e vigiar é atenção, esteja atento, esteja atento. É fundamental que estejamos atentos. Atento para quê, Jair? Para tudo que a gente falou até agora, para tudo na vida. Esteja atento para compreender as coisas, esteja atento para entender as coisas, para organizar as coisas, para agir, esteja atento. E para observar, vigiar. Atenção, observar as coisas. Compreende isso? E, de novo, por onde eu posso começar a vigiar? A ter atenção, Jair? De novo, por mim, por eu, nosso eu. E aí, de forma equivocada, a gente fica o quê? Querendo vigiar os outros, não é isso? Olha a vida dos outros, né? Assim que fala. Fulano está fazendo tudo errado. Então, eu estou vigiando quem? Prestando atenção em quem? O outro está fazendo tal coisa. Estou prestando atenção em quem? Vigiando quem? O comando não foi orar e vigiar a vida dos outros. Foi orar e vigiar. Entende? Então, começa por nós. Começa por nós. Vigiar nossos atos, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas crenças. E só depois de olhar e vigiar com atenção para nós é que podemos olhar para os outros. Mas olhar para os outros no sentido de não ficar vigiando para acompanhar ou para punir, para julgar. Não é essa a ideia. É orar. Olhar o seguinte: vigie inclusive os outros para que de alguma forma eles também não te impactem negativamente. Vigiar para que os outros não te coloquem em caminhos equivocados. Vigiar para que os outros não te instrua de forma equivocada. Vigiar os comportamentos dos outros para que não impacte negativamente os seus, mas também, primeiramente, vigiar os seus comportamentos, vigiar os pensamentos, suas atitudes. Se eu começo a vigiar primeiro o outro, danou-se. Qual é a referência de eu que eu tenho? Não tenho referência de eu. Eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo olhar para mim. Terceiro item a ser observado no fundamento da vigília e da atenção: movimento. Depois que eu
vigio a mim mesmo, estou atento a mim mesmo, estou atento aos outros e seus comportamentos. Eu preciso estar atento aos movimentos. Que movimentos são esses, Jair? Movimentos da vida. Mo- Estar atento e vigilante a como a sua vida e aqueles que te cercam estão indo. Se eu te perguntar agora, o teu movimento de vida hoje é um movimento saudável, próspero, realizador? Ou é um movimento de vida confuso, cheio de confusão, de agonia, de doença? Não, isso é movimento. Sua família tem um movimento. Talvez você não tenha percebido, mas tem. É um movimento de quê? De alegria, de realização, todos bem realizados, todos se amam, ou é um movimento de confusão, de, de intriga, de inveja entre os familiares? E são movimentos. Então, vigiar e estar atento aos movimentos é para onde está indo. Comecei esse projeto aqui. Para onde está indo esse projeto? Esse movimento. A vida é movimento, né? Comecei uma parceria nova. Para onde está indo esse negócio? Entende? Para onde está indo isso? Isso são movimentos. Esteja atento. Os terapeutas que estão aqui foram formados por mim. O que eu ensino? Observa para onde seu cliente está indo. Isso são movimentos. Apliquei uma sessão. O cliente está indo para onde? Indo no sentido movimentar a vida para que direção? Está regredindo? Está evoluindo? Isso é movimento. Estejam atentos a isso. E, por fim, vigiar e estar atento aos resultados. Os resultados de que, Jailson? Os resultados que você tem obtido na vida, em todas as esferas dela, nos seus relacionamentos. Quais são os resultados que você tem obtido? Olha, eu tenho obtido que relação de confiança, de parceria, olha aí, de colaboração, são resultados. Compreende? Suas amizades te trazem o quê? De resultado de quê? Não, me sinto bem, me traz alegria, me traz segurança, resultados. Sua família, trazendo resultados. Brigas, angústias, discussões, pesos, equívocos, medos. Está errado. Então, se eu não estou vigilante e atento aos resultados que eu obtenho nas diversas áreas, eu vou cometer equívocos. Olha para o seu corpo, olha para a sua saúde. Quais são os resultados dela? Não, estou cheio de infecções, deu a pressão lá em cima. Resultados. Se os resultados não estão legais, os movimentos não estão legais. Percebem? E aí? Tudo bem até aqui? Fez sentido até aqui? Me digam. Marcelene disse: hoje me peguei vigiando o meu comportamento. Que interessante. Vigiai. Né? Olha o comando do mestre. Orai, vigiai. Ponto. Vigiai, orai. É isso sempre vice-versa. Está no mesmo. É um comando certeiro. Então, veja só. Vamos fazer aqui uma rápida e objetiva atividade, que é o seguinte. Você pode digitar, você pode escrever ou responde mentalmente. Mas eu quero que fique o seguinte, ó. Referente a este ano, que está aí iniciando. Estamos no 16º dia do ano, tá bom? Tenta responder isso, ou agora, em outro momento, mas é importante, que é o seguinte, né? Algo que você precisa entender. Né? A primeira pessoa aqui, algo que eu preciso entender neste ano, para a minha vida tomar um rumo diferente, para eu avançar na vida neste ano. Algo que eu preciso entender para, a partir desse entendimento, eu avançar na vida. Escreve isso aí. Ninguém precisa ver, tá? Algo que você precisa entender. Não entendi ainda, Deus. Não entendi por que isso, por que aquilo. Algo ou alguém também, né? De repente é uma pessoa, mas não importa, é uma situação,
algo que você precisa entender para avançar e evoluir este ano, neste ano. Depois, algo que você precisa priorizar neste ano. Olha, começamos pelo entender. Pois priorizar. Lembra? Não dá para priorizar sem entender. Lembra disso, não? Não dá. Depois, algo que você precisa definir uma atitude, ou seja, agir, entender, priorizar e definir uma atitude. Lembra? Não dá para definir atitude sem antes entender e priorizar. Essa é a lógica que nós apresentamos aqui hoje. E, por fim, algo que eu preciso ter atenção esse ano. De novo, a sequência não dá para ser inversa. Eu não posso ter atenção, depois definir uma atitude, priorizar, depois entender. Não. Entendo, priorizo, tenho atitude, estou atento. Atento o quê? Para ver se a atitude que eu tomei faz sentido, está dando resultado, se eu posso continuar assim. Então, fundamental para você. A proposta e o tema da aula de hoje foi 4 fundamentos para avançar nesse ano. Depois você entendeu que não era só nesse ano, era na vida como um todo. E aqui no final estou deixando exatamente a grande fórmula, que é entender o que eu devo priorizar. Vou entender agora, depois o que eu priorizar, depois o que eu definir como atitude e ter a atenção. Não tem para onde correr. Quando eu foco dessa forma, eu avanço na área que eu preciso. Não tem para onde correr. Eu avanço na área em que eu preciso. Mas sem isso não dá, né? Sem isso não dá. Captaram? Então, olha que interessante. Aqui, resumindo, compreensão, organização, ação e vigília. Foram os 4 fundamentos da nossa aula de hoje. 4 fundamentos para avançar nesse ano e avançar na vida. Os fundamentos são esses aqui: compreensão, organização, ação e vigília. Compreensão, organização, ação e vigília. Faça uma rima aí. Compreensão, organização, ação e vigília. São esses os fundamentos para a gente estabelecer uma vida com êxito, uma vida que avança a cada ano, a cada década, é a vida. Sem essa organização, sem essa compreensão, sem essa ação, sem essa vigília, a gente não sai do lugar. Fica dando voltas, né? Andando em círculos sem evoluir de jeito nenhum. Diz para mim aqui, valeu a pena esse conteúdo, esse aprendizado de hoje? Me diga aí, valeu a pena? Bom, falamos hoje sobre caridade, inclusive, não é isso? Espiritualidade e caridade. E nessa segunda aula do ano, eu quero mostrar a vocês o seguinte: eu, juntamente com a equipe, decidimos então formalizar qual será a nossa atitude de caridade esse ano. Há algum tempo já venho entregando de forma gratuita palestras, aulas, inclusive estão no YouTube, para quem não assistiu ainda, várias palestras, ou então na plataforma de ensino nossa, mas eu provoquei no final do ano a equipe para organizar, olha aí, para organizar algo como um produto para a gente entregar de forma gratuita para as pessoas, de forma organizada e gratuita, e acompanhar isso. E nasceu o produto, que eu vou apresentar exclusivamente agora a vocês, que estão aqui ao vivo comigo, me acompanhando. Juntamente com a equipe, nós demos o nome do projeto Evoluir.
O que é evoluir, gente? Evoluir vai ser exatamente o que já estamos fazendo aqui, mas agora de forma muito mais organizada. Evoluir vai ser esse programa que nós realizamos e entregamos a vocês, ao público, de forma gratuita, aulas, conteúdos, como essa aqui. Essa é a segunda aula do ano. Essa aula, a primeira e a segunda, já faz parte do programa Evoluir. Esse programa Evoluir não vai ser cobrado nenhum centavo de ninguém, porque essa foi a diretriz de caridade que eu, juntamente com a equipe e o Instituto, definimos entregar às pessoas esse ano. Todos que tiverem o interesse em aprender e evoluir conosco vai receber conteúdos como esse de forma gratuita. E para organizar o processo, o que foi que nós fizemos? A equipe teve uma ideia muito maravilhosa. Vamos realizar as aulas aqui no YouTube, como temos feito, entregar esses conteúdos de qualidade, de profundidade, porém, todas as aulas vão para a nossa plataforma de ensino de forma organizada, com os slides, com tudo lá. Para ter acesso, a pessoa precisa, obviamente, se cadastrar na plataforma, não paga nenhum centavo, mas ela precisa estar lá evoluindo. Lá evoluindo. Lembra que nós aprendemos hoje? Vigiar. Então, vai ser muito prático, que a gente perceber que não está, de alguma forma, interessado, não quer continuar, não está acompanhando a plataforma, os conteúdos, o sistema automaticamente já elimina também. Porque a ideia é evoluir. Quem estará conosco? Quem vai estar conosco? E a noção de caridade é lançar. O conteúdo vai estar disponível. Quem quiser vir, venha, mas venha para a gente evoluir junto. Né? Não venha porque é gratuito, porque é uma caridade que eu não vou dar valor, não. A contrapartida que vamos pedir de vocês são apenas duas. Participem, consumam o conteúdo para evoluir com a gente. E a contrapartida vai ser muito prática. Chamem gente para cá. Convide pessoas. Não vão pagar nenhum centavo. Essa é a entrega minha e do Instituto como caridade para 2024, como ação concreta de entregar às pessoas isso. Esse é o produto que a gente vai entregar sem nenhum centavo. Obviamente, somos um instituto, somos uma empresa, vivemos de vender, não é isso? Nossos cursos de formações, nossos produtos. Quem estiver conosco, se sentir conectado com alguns dos projetos que nós fazemos, com alguns cursos, formação, pós-graduação, mentoria, vai lá e compra, como qualquer pessoa compra qualquer coisa. Mas o Evoluir não será comprado, não será vendido. O Evoluir será entregue às pessoas. É uma forma que nós encontramos real e concreta de entregar ao mundo um pouco daquilo que nós temos. Eu, como conteúdo, entregando, a equipe com o trabalho dela, o Instituto, como empresa. Então, a contrapartida que nós pediremos a vocês é nos ajude a trazer pessoas para o Evoluir, a trazer pessoas para evoluir com a gente. Quantos familiares você tem que precisariam escutar o que nós escutamos hoje? Quantos amigos precisariam escutar o que escutaram hoje? Quantos colegas de trabalho precisariam escutar o que você e eu, o que nós escutamos hoje aqui? Eles podem ter acesso simplesmente se cadastrando na plataforma e tendo acesso à aula que já tivemos na semana passada. Essa aula de hoje vamos ter aulas nessa sequência. Faz sentido para você dessa ação nossa de entregar esse conteúdo para o mundo? Me diga aí, gostaria de ouvir. Enquanto ouço, ou vocês escrevem, vamos lá curtir no YouTube, né? Aperta lá o legalzinho, que é a forma que o YouTube entende que esse vídeo fez sentido, que esse vídeo pode e precisa ser divulgado para outras pessoas, tá? Isso é ação e atitude, hein? Atitude em curtir o vídeo, em compartilhar o vídeo para chamar as pessoas. Atitude. Joia? E aqui então fica meu muito obrigado para vocês pela presença, pela participação e muito feliz em poder fazer essa entrega. Uma orientação que é importante, tá?
Vamos organizar um tempo para que, no máximo, cada aula seja de 50 minutos, 55 minutos, é uma forma prática também, para não cansar ninguém. Estou falando mais nessas aulas iniciais, porque a maioria de nós, ou de vocês que estão ricos, estão em férias, né? Aí consegue ter um descanso maior, consegue escutar mais. Mas o que nós queremos é que, quando voltar às atividades normais do ano, para todo mundo, a gente fazer aulas mais objetivas, tá? Mais objetivas, talvez até mais práticas, assim, 30 minutos, 40 minutos, para ir para a plataforma e assim a gente consegue aprender, evoluir, mas também sem se cansar muito, tá bom? Espero que faça sentido. Então, mais uma vez, obrigado e convidem pessoas para o Evoluir. É isso aqui. Se acharam que o conteúdo foi válido, que tem profundidade, qualidade, isso vai ser entregue, já está sendo entregue a vocês e será entregue a todos aqueles que quiserem vir para cá sem cobrar um centavo. Esse é o posicionamento do professor Jailson, o posicionamento também do Instituto e da equipe, que fala em nome deles, e vamos evoluir. Esse mundo precisa de conhecimento, precisa de evolução, precisa melhorar. E o que eu posso fazer é entregar o que eu tenho, e o que você pode fazer é estar conosco e trazer pessoas para cá, tá bom? Perfeito. Um forte abraço para vocês. Boa semana. Semana que vem estaremos de volta e eu espero que vocês tragam ainda mais pessoas já dentro do Evolui, tá bom? Forte abraço, bom descanso, até a próxima.